Olá, bom dia. Paulo, mais uma vez, trazendo um tema aqui de consciência sistêmica. Hoje eu vou falar sobre o perdoar. Por que em consciência sistêmica a gente evita usar esse termo quando nos referimos aos nossos antepassados, aos nossos pais? Porque não se diz perdoar nossos pais, né? Bert Hellinger detalha muito bem isso, não só em questão de julgamento, né? Da questão do bem e do mal, mas a questão do dar e receber, né? Nós recebemos de nossos pais, não há equilíbrio nessas relações. E o ato de perdoar, atrás do perdoado, tem um julgamento, né? Quando a gente perdoa alguém é porque julga que o outro agiu de uma forma errada. E os filhos não podem julgar os pais. Um cenário lindo aqui. Então, por isso não se usa esse termo, perdoar os pais. A gente aceita os pais como eles são. Porque devemos ter em nossa mente que no ato da concepção, um homem e uma mulher se uniram para gerar uma vida. A esse momento a gente deve ser grato. Todo o resto a gente aceita. Aceita tudo que vier de bem, de bom para nós. Porque vem de nossos pais, que vem de nossos antepassados. O resto é responsabilidade deles, o resto é para terapia, é para limpar os nossos complexos de Édipo, complexos de Eletra, por não termos um pai ou uma mãe da forma que eu imaginei que seriam, da forma que eu na minha infância projetei que seriam os pais perfeitos. Isso não existe, isso é só do arquétipo, da bagagem do inconsciente coletivo, do que deve ser um pai, o que deve ser uma mãe. Na individualidade, cada um tem o pai e a mãe que merece. E alguns poderiam dizer, e perguntaram ao Bert Hellinger, mas um pai alcoólico, um pai obsessivo, agressor, um pai pedófilo? Você passou por uma experiência que deve ser honrada, o destino de cada um. Mas só você tem essa experiência de vida e essa individualidade de mudar e com a sua bagagem de sofrimento, com a sua bagagem de trauma, fazer a diferença nesse mundo. Quantos e quantos que passaram por traumas na infância se tornaram terapeutas, né? Porque o seu trauma se transformou numa potência, se transformou numa ferramenta. Porque se você está ouvindo, provavelmente você é um sobrevivente. Então os sobreviventes normalmente têm um destino difícil, a gente reconhece, mas é porque eles vieram com essa responsabilidade, talvez, de superar isso e de atravessar isso e de mostrar e de ensinar sobre essa forma, essa transformação para sobreviver. Por isso é olhar o passado com respeito, com reverência, olhar para aquela dor, mas pegar o que é importante e olhar para frente, né? Outro dia também num grupo eu falei de um filme da minha adolescência que é A Missão. É um filme sobre os fatos históricos, parece que não condizem muito bem, mas tem o Jeremy Irons e o Robert De Niro entre os papéis principais. E tem uma cena muito triste da trajetória da personagem do Robert De Niro, que ele, num duelo, acaba matando o próprio irmão.
E ele era um caçador de indígenas, escravizava indígenas. Era um terror na floresta, os indígenas daquela região tinham muito medo dele. E ele entra numa depressão profunda, numa comiseração, numa autopunição, porque era muito católico também. E ele fica na culpa do assassinato do próprio irmão, até que um padre convence-o, de repente, a expiar a sua dor, ajudando um trabalho da igreja. E ele se converte a missionário, a ser um aprendiz desse padre, na conquista da alma desses indígenas, né? Em atravessar a floresta para contactar os indígenas, para convertê-los ao catolicismo. Ele concorda, mas ele quer carregar a culpa, então ele acha que só subir uma cachoeira, atravessar a floresta não é suficiente, ele tem que carregar todas as espadas, todas as armas, todas as armaduras que ele foi tão opressor que ele queria se livrar disso e carregar esse peso da culpa, né? E tem uma cena muito forte que ele está subindo uma escarpa com aquele peso que já era difícil sem o peso, e o peso faz com que ele caia, quase morre. Mas ele consegue, então ele volta a subir e ele não desiste de subir com aquele peso. Quando está chegando no alto da montanha, os índios que estavam vendo aquele homem que antes eles temiam, passando por tal dor, um índiozinho pequenininho vai com uma faca e corta toda aquela tralha. E ele cai num pranto, né? Num choro muito forte que quem eu perseguia me perdoou, me aceitou, porque eu sou um novo homem. Né? Às vezes carregamos anos um grande fardo da culpa e não saímos da culpa. E nesse filme retrata bem isso, né? Como a gente pode ficar um tempo perdido nessa culpa. Sem agir, sem procurar crescer, sem dinamizar o que a gente pode aprender com as más ações, mas direcionar rapidamente numa direção da bondade, das virtudes, que nos faz ir para a vida, né? Ao invés de ficar uma vida inteira reclamar de pai e mãe e ficar naquele momento da criança de eu não vou perdoar meus pais, eles fizeram muito mal, a gente se comporta como uma criança, a vítima, né? E a gente fica com esse peso de não ir para a vida adulta, né? Outro ensinamento, e já é do Evangelho, seria a história do Saulo de Tarso, né? Que perseguiu Estevão até a morte de Estevão e de vários cristãos. E era um soldado romano, um centurião, já não lembro a patente. E quando soube que iria ter uma reunião de cristãos em Damasco, pega o seu cavalo e vai para Damasco, e tem a famosa visão do Cristo na estrada de Damasco, que pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele cai cego durante alguns dias, e quem vem curar a cegueira dele é justamente um cristão que ele tinha intenção de matar, né? Neste momento, Saulo converte-se ao cristianismo rapidamente, abandona o nome de Saulo de Tarso e assume o nome de Paulo de Tarso, e vai pregar o cristianismo como um dos maiores apóstolos de Cristo, um que levou a palavra até o centro de Roma, né? E foi a pessoa que é um exemplo daquela que não ficou se lamuriando da vida pregressa, da vida de matar cristãos,
podia levar a um suicídio, levar a autocomiseração de não ação e não fazer nada na vida. Não, ele falou, realmente eu fiz erros, cometi erros, mas está no passado, eu quero uma vida nova. E é isso que a gente procura numa visão sistêmica, né? É dar essa consciência. Consciência de conexão com o amor, com a vida, com o sistema do seu clã que quer que você produza, que quer e almeja e envia bênçãos para você crescer, para você projetar-se nos seus filhos e netos, ou projetar-se no seu trabalho, honrando todo o sacrifício dos antepassados. É isso, mais uma conversa, uma reflexão sobre o perdoar. Então, em constelação não se perdoa, aceita-se. Perdoar é um termo, para quem é santo, é um termo que nos coloca como superiores. A gente não pode pensar em perdoar nossos pais porque nós não somos maiores que eles, né? O perdoar exige um julgamento nosso das ações dos nossos pais. Eles fizeram o que puderam, eles fizeram o melhor que eles puderam. Mesmo que a gente julgue que seja ruim, não importa, eles nos deram a vida. Com isso, a gente agradece, retribui, entrega a responsabilidade deles pelos maus atos. Eles são maiores, eles são superiores, eles são responsáveis por isso. E a gente dá um passo atrás e vira para a nossa vida. Eu pego, eu tomo tudo que eu preciso, tudo que eu mereço, tudo que é de bom. E tomo também e peço-vos as bênçãos. Um abraço.